Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje estamos acompanhados pelo Comodoro da Marinha Real Britânica, Steve Jeremy, que comandou navios de guerra no 5º Esquadrão de Contra-Torpedeiros e na Aviação Naval Britânica. Ele também ocupou cargos como de diretor de estratégia na Embaixada Britânica no Afeganistão. Além disso, recomendo muito o Substack dele. Deixei um link na descrição. Então, Steve, obrigado mais uma vez por voltar ao programa. Sim, é um prazer voltar a falar com você, Glenn. Eu sempre gosto das nossas conversas. Parece que temos uma complementaridade muito útil por causa das nossas experiências diferentes. Concordo. Bem, hoje eu queria perguntar um pouco sobre a guerra na Ucrânia. Ela está tomando um rumo interessante. Bem, eu diria que está saindo do controle. Ou seja, a OTAN parece estar escalando isso de forma significativa. Mas se você ouvir o nosso establishment da mídia política, nós, isto é, a OTAN, aparentemente nem somos participantes da guerra. Então sinto que estamos caminhando sonâmbulos para um desastre. Mas também vemos agora o potencial de a guerra com o Irã e a guerra na Ucrânia, de fato, se fundirem. E a própria guerra agora parece se concentrar cada vez mais em alvos econômicos, principalmente energia, mas também rotas de navegação. E sim, eu estava me perguntando, é uma pergunta um pouco ampla, para onde você acha que estamos indo? Porque a guerra, mais uma vez, já dura 4 anos e meio, mas continua mudando de caráter. Sim, acho que posso começar. E talvez eu esteja errado nisso, Glenn. Vamos ver. Consigo começar a enxergar os últimos estágios da guerra e as formas finais pelas quais ela pode terminar, que podemos explorar um pouco. Mas começo a me perguntar se de fato poderemos ver 2027 como o ano em que a guerra entre Rússia e Ucrânia será encerrada. E novamente, possivelmente por razões muito semelhantes. Mas quanto à situação atual, acho que você tem razão. Estou preocupado com a forma como a OTAN está escalando o conflito, enquanto finge que não faz parte da guerra. Quer dizer, claramente faz parte da guerra, na medida em que está fornecendo armas. O E3 em particular, ou seja, Grã-Bretanha, França e Alemanha, está liderando o envio de armas com capacidade de ataque de longo alcance dentro da Rússia. Está fazendo isso com base, acredito eu, na suposição de que a Rússia não vai responder. E essa não é uma maneira muito boa de pensar. Acho que um dos problemas é que os europeus, e na verdade o Ocidente em geral, deixaram de fazer o que o general von Clausewitz sempre dizia que deveria ser feito: entender corretamente a natureza da guerra. Eles acreditam que a guerra, de algum modo, se transformou numa negociação, porque foram conduzidos por uma narrativa política. Os objetivos do Ocidente têm mudado o tempo todo, e são diferentes, dependendo de com quem você fala. Enquanto os objetivos dos russos são claros. Os objetivos dos russos têm tudo a ver com uma guerra existencial. E nessa guerra existencial, o que mais lhes interessa é a segurança da Rússia. Para os europeus, eles estão mudando muito. Para os americanos também estão mudando muito. Vimos o estudo da RAND estendendo a Rússia, falando sobre a desintegração da Rússia. Ouvimos Kaja Kallas falar sobre a desintegração da Rússia. Mas não consigo deixar de sentir que a forma como o Ocidente está agindo no momento é tratar a guerra como uma negociação com armas. E à medida que escalam, acabam forçando os russos a voltar à mesa de negociações. E acho que isso é um erro, porque me parece que os russos decidiram que as negociações não valem a pena. Eles já tentaram negociar. Os europeus fizeram algumas coisas particularmente confusas. Bem, não confusas. Parece que foram coisas incompetentes, como realizar 2 conferências para efetivamente encerrar a guerra sem ter um dos beligerantes presente. Quer dizer, como isso pode fazer algum sentido? Mas acho que a minha preocupação com a guerra tem sido a escalada, com a ameaça de disparar armas bastante grandes contra a Rússia. E a questão é se os russos vão responder ou não. Acho que volta à situação tática daqui a pouco.
Também temos os europeus dizendo: queremos estar prontos para a guerra até 2030. E por essa razão, escrevi um artigo no meu Substack. Acho que você sabe qual é. Ele se chama A Guerra que está por vir com a Rússia. E nele eu apresentei um cenário de como essa guerra poderia se desenrolar. E basta dizer que não se desenrola nada bem para a Europa. Eu parto da premissa de que os russos acabam destruindo as instalações de produção das armas que os europeus estão desenvolvendo, destruindo essas instalações de produção na Europa. Então, pelo que consigo ver, é improvável que os americanos entrem no conflito. O artigo 5 é bastante superficial. Ele não compromete ninguém a ir à guerra em nome de quem quer que esteja sendo atacado. Um ataque contra um é um ataque contra todos. Mas dito isso, um ataque contra um não quer dizer que, digamos, todos respondem. Quer dizer que cada um faz o que acha melhor. E eu acho que se eu estivesse na Espanha, por exemplo, pensaria, não quero ter nada a ver com essa guerra. Então, sabe, o artigo 5 está muito bem. Mas acho que a questão, na verdade, é aceitar esse cenário. E eu quis apresentar esse cenário porque todo mundo fala em estar preparado para a guerra, mas ninguém fala de como essa guerra aconteceria. E todos vêm falando que a guerra seria em 2030. E ninguém parece ter pensado, bem, os russos, se nos ouvirem falando em nos preparar para a guerra e em estar prontos para a guerra até 2030, não vão ficar sentados complacentemente esperando até que estejamos prontos para entrar em guerra com eles. Bom, certamente eles vão responder. Mas eu acho que, pelo que consigo ver, um dos fatores decisivos na guerra agora é a defesa aérea. Inclusive escrevi outro artigo no meu Substack sobre os princípios da defesa aérea, porque você já recebeu Ted Postel no seu Substack, Glenn. Sou um grande admirador do trabalho dele. E basicamente, para os espectadores que ainda não o conhecem, ele é professor do MIT. Imagino que seja físico ou engenheiro, mas essencialmente ele diz que os sistemas ocidentais de defesa aérea são ineficazes. Minha experiência inclui ter sido comandante de um destroyer de defesa aérea. Então essa é uma área em que tenho experiência. E no artigo, eu expliquei como a defesa aérea realmente funciona. É uma batalha que se move rápido. E se o atacante consegue saturar as defesas aéreas, fica muito difícil responder. No momento, estamos numa situação em que conseguimos derrubar drones, conseguimos derrubar mísseis de cruzeiro, não com 100% de eficácia em nenhum dos dois casos, mas conseguimos derrubá-los. Temos eficácia limitada contra mísseis balísticos convencionais. Ted Postel estima essa eficácia em cerca de 3% para as baterias Patriot. Contra mísseis Zippo-Orchid, não temos defesa alguma. Então, se você juntar tudo isso num ataque de saturação, basicamente ficamos sem defesa. E além disso, quaisquer baterias Patriot que enviemos para a Ucrânia serão na prática desperdiçadas. Tenho certeza de que essa é uma das razões pelas quais Zelensky está de fato conversando com os Estados Unidos sobre algum tipo de cessar-fogo no espaço aéreo. E tenho certeza de que os russos vão dizer não. Quero dizer, por que aceitariam? No momento, eles estão vencendo. Estão vencendo no ar, estão dominando completamente as defesas aéreas ucranianas. É claro que precisam se preocupar com os ataques em território russo. E também estão vencendo no campo de batalha. Então, me parece que estamos nos aproximando de uma fase mais decisiva da guerra. E se conseguirmos superar a questão de disparar armas em território profundo da Rússia, e suspeito que conseguiremos, porque suspeito que depois de um tempo, os europeus vão começar a dizer a si mesmos, os riscos associados a isso são grandes demais. São grandes demais para conseguirmos sustentar por causa dos danos que seriam causados às nossas economias europeias se entrássemos em guerra com a Rússia, porque seria uma derrota. E começo a pensar, na verdade, que o que provavelmente vai encerrar esta guerra, Glenn, é a economia, como resultado do que está acontecendo no setor de energia. E, Glenn, posso falar mais sobre isso se você quiser, Glenn.
Sim, isso seria bom, mas continuo pensando na forma como a diplomacia é usada aqui. Porque você disse que as negociações e a diplomacia, de modo geral, têm sido bastante deploráveis. E vemos isso agora nas conversas sobre que tipo de paz poderíamos querer com os russos. Dizem que gostaríamos de ter limitações aos ataques aéreos, porque os russos dominam os céus. E agora, alguma conversa. Talvez devêssemos retomar o acordo dos grãos ou ter um cessar-fogo no Mar Negro. Não dissemos isso 2 semanas atrás, quando os ucranianos estavam atingindo navios russos. Mas assim que os russos impõem um bloqueio aos portos ucranianos, tornando o país, de fato, sem saída para o mar, então queremos algum tipo de paz. Parece que todas as vezes, a paz não é um fim em si mesma. É sempre um meio para um fim. E o fim é derrotar a Rússia. E isso tem muitas semelhanças com o Irã. Quero dizer, se olharmos para o Irã, a guerra no Irã, as negociações foram usadas de maneira tão enganosa, apenas como uma forma de fazer os iranianos baixarem a guarda antes de atacá-los. Mas na Ucrânia, também vemos a mesma dinâmica, a sabotagem das negociações de paz, seja em Minsk, seja em Istambul. Os 4 anos e meio de boicote à diplomacia por parte dos europeus, embora eles saibam que é a arquitetura de segurança europeia que está na origem desse conflito. E é simplesmente isso, como você disse, realizar essas cúpulas de paz de vez em quando, sem realmente convidar o outro lado, os russos. Quero dizer, estamos vendo isso há 4 anos e meio. É bastante absurdo, mas virou a norma. Eu entendo por que as pessoas não confiam mais na diplomacia, porque ela é vista apenas como uma tática, uma maneira de enganar o adversário para moldar o campo de batalha de uma forma mais favorável. Mas enfim, eu sei que você ia falar. Sim, eu não poderia concordar mais. Seria ótimo, no fim, realmente voltar à diplomacia. Mas o que eu diria é que acho que tanto os russos quanto os iranianos já não confiam no Ocidente. Essa é a consequência da forma como temos agido no passado. E isso significa que, na prática, por que eles iriam querer se envolver em discussões diplomáticas, se sabem que o que quer que resulte delas não será cumprido? Vimos isso com os iranianos e o memorando de entendimento. Quase imediatamente depois de ele ter sido assinado, os americanos abandonaram o memorando. Como você disse, vimos isso nos acordos de Minsk, em que sabemos que Merkel e Hollande disseram publicamente que os acordos de Minsk eram simplesmente uma forma de permitir que a Rússia, mas a França, a Alemanha e a Europa nunca tiveram a intenção de cumprir os acordos de Minsk. Era, na verdade, uma forma de dar mais tempo aos ucranianos. E também sabemos que os americanos se retiraram não de mas de todos os acordos nucleares que foram elaborados de forma tão inteligente e cuidadosa, e se retiraram deles unilateralmente. Então a pergunta é, por que alguém deveria, ou por que alguém esperaria que os russos e os iranianos confiassem nos europeus e nos americanos? Quero dizer, eu entendo perfeitamente a situação deles. Mas acho que estamos começando a ver uma convergência de questões energéticas que está começando a mudar. E se ainda não mudou agora, acho que vai começar a mudar a forma como as pessoas pensam sobre isso. É assim que a energia se insere na economia hoje. Como você sabe, passei os últimos 15 anos no setor de energia offshore, então me tornei um nerd de energia. E estou melhor por isso. Receio dizer que, quando eu estava na minha primeira carreira, na Marinha, costumávamos falar em cegueira marítima. Ou seja, as pessoas não entendiam de verdade o mar e o que acontecia nele. Agora eu falo em cegueira energética. Muita gente não entende adequadamente a energia, nem o quanto ela é essencial para sociedades industriais modernas. De fato, ela é crucial para essas sociedades. Algumas das coisas que temos feito na guerra entre Rússia e Ucrânia estão piorando a situação. E era previsível que piorassem a situação. A primeira foi impor sanções ao petróleo russo. A consequência disso foi começar a elevar os preços da energia já em 2022, sem qualquer impacto significativo na economia russa.
Ninguém além do Ocidente está de fato seguindo as sanções, porque isso não é do interesse nacional desses países. Por que você iria querer se privar dos hidrocarbonetos russos de alta qualidade? Quero dizer, essa é uma pergunta em aberto, que acho que a União Europeia deveria fazer a si mesma. Por que você iria querer abrir mão de 40% do seu gás vindo da Rússia e de 40% do seu produto refinado crítico, que é o diesel, também vindo da Rússia? E nós vamos arcar com as consequências disso nos próximos meses. A segunda coisa que temos feito mais recentemente, é claro, é fornecer armas para a Ucrânia atacar profundamente dentro da Rússia e afetar os sistemas russos de petróleo e hidrocarbonetos. E é claro, uma das consequências disso é que a Rússia reduziu suas exportações. E é claro, petróleo e gás são commodities de exportação intercambiáveis. Então, se as exportações são reduzidas, o preço também sobe. E claro, a terceira peça desse quebra-cabeça é o fechamento do Estreito de Hormuz, retirando algo em torno de 13 milhões de barris de petróleo por dia do mercado, sem nem falar do gás. O gás natural certamente terá um efeito catastrófico sobre a economia mundial. Acho que o que me surpreendeu nessa questão específica foi ter demorado tanto tempo, mas acho que agora entendemos isso melhor. E os fatores-chave para a demora entre, por um lado, o fechamento do Estreito de Hormuz e, por outro, vermos os impactos, se devem a vários fatores. O primeiro é a defasagem no sistema energético global. Então, uma embarcação que vai do Estreito de Hormuz aos Estados Unidos leva cerca de 2 meses. Para chegar ao Reino Unido ou à Europa, leva cerca de 1 mês. Então, mais uma vez, essa defasagem inicial. A segunda é a quantidade de estoques que há no sistema, além da defasagem sistêmica. Mas acreditamos que esses estoques estejam perto de se esgotar. A terceira são as reservas estratégicas de petróleo. Mais uma vez, elas foram fortemente reduzidas. Acho que os americanos agora estão em cerca de 20%, é o número que tenho em mente, algo nessa faixa. E a quarta, que nenhum de nós realmente esperava ou compreendia completamente no início, foi o quanto os chineses reduziram significativamente suas importações de hidrocarbonetos. Mais uma vez, acho que o número que tenho em mente é de cerca de 5 milhões de barris por dia. E isso, é claro, de fato suavizou o impacto, junto com a capacidade dos sauditas e de outros de exportar ou aumentar suas exportações pelo Mar Vermelho e pelos oleodutos até o Mar Vermelho. Mas mais cedo ou mais tarde esses efeitos vão nos atingir. E me parece que isso vai acontecer mais cedo agora e não mais tarde, porque eu não vejo de onde viria mais petróleo e gás novos. Também é muito interessante que quando olhamos para os preços do petróleo e do gás, vamos pegar apenas o WTI ou o Brent, o West Texas Intermediate ou o Brent, agora estamos vendo esses preços subirem. E claro, as pessoas apontaram que eles estavam relativamente baixos. Fica a questão em aberto se houve alguma negociação com informação privilegiada para tentar manter esses preços baixos. Acho que essa é uma questão em aberto. Não me surpreenderia se houvesse. Mas claro, esses preços são na verdade preços futuros, não o que as pessoas estão de fato pagando para comprar um barril de petróleo. E isso me fascinou. Isso é conhecido como as brechas. Mas devo dizer que fiquei fascinado ao conversar no mês passado com um colega de Singapura. Ele disse que estavam comprando petróleo de Singapura em Singapura por $200 o barril. E isso me surpreendeu, é um valor alto. Agora, se chegarmos a esse tipo de valor, o preço de tudo vai subir. As regiões mais afetadas serão a Europa e a Ásia, especialmente o leste asiático. O leste asiático é um grande importador. Os 2 países mais protegidos são Japão e China, pois ambos têm grandes reservas estratégicas de petróleo. Mas muitos dos outros são muito vulneráveis. E o outro que está mais vulnerável é a Europa. Sabe, tirando o seu país, em menor medida o meu, a Europa é uma grande importadora de hidrocarbonetos. São cerca de 12 milhões e meio de barris de petróleo por dia.
E de onde eles vêm? Eu já vi algo falando de preocupações reais com o gás natural no inverno, o que é exatamente o que eu esperaria. E espero ver os preços do petróleo começarem a subir a partir de agora. E os Estados Unidos também não estão imunes. Os Estados Unidos importam cerca de 6 milhões de barris de petróleo bruto por dia. E isso é uma questão sistêmica, porque é o tipo certo de petróleo bruto, em contraste com os petróleos mais leves que eles produzem. E eles precisam disso para realmente conseguirem produzir. Quer dizer, são exportadores líquidos de produtos refinados, mas importadores líquidos de petróleo bruto e de outros produtos. Então, por todos esses motivos, o que espero ver nos próximos meses, possivelmente já a partir do mês que vem, é uma tendência de alta nos preços do petróleo e do gás. E isso inevitavelmente vai afetar as economias. Os efeitos na economia não aparecem de imediato, porque a maioria dos indicadores econômicos são defasados. Mas eles vão aparecer, provavelmente cerca de 3 meses depois disso. Mas veja, vamos pegar o diesel, que é o combustível ao qual eu sempre recorro. Se você tira o diesel da infraestrutura energética de um país, está pedindo para ter grandes problemas. O diesel move todos os nossos tratores, move todas as nossas máquinas agrícolas. Eu cresci em fazendas e depois fui para o mar. E outra coisa que o diesel move, claro, são todas as nossas embarcações de pesca, quase sem exceção. Então, naturalmente, seus sistemas alimentares ficam imediatamente ameaçados. O diesel é a base da logística rodoviária. Ele abastece vários sistemas ferroviários, abastece toda a logística, toda a indústria da construção, que quase toda usa máquinas JCB e coisas desse tipo. O mesmo vale para a indústria de mineração e para grande parte da nossa capacidade militar. O querosene é um destilado médio, parecido com o diesel, e é basicamente combustível de aviação. E claro, se você puder me dizer como fazer um tanque andar sem diesel, bem, estou aberto a sugestões. Mas posso dizer que não vamos fazer isso usando painéis solares ou baterias. Então, o diesel é o combustível crítico. E se você começar a tirar isso da economia industrial moderna, está pedindo problemas. E se não tiver fontes alternativas desse diesel, aí certamente estará pedindo problemas. Então eu diria que a Europa é muito vulnerável. Se isso estiver correto, começaremos a ver as consequências aparecendo na economia, especialmente na Europa, mas também nos Estados Unidos. E isso, na minha opinião, poderia ter um grande impacto na política externa das duas regiões em relação a essas duas guerras. Não é do nosso interesse deixar nossas economias entrarem em colapso, porque nos isolamos de hidrocarbonetos críticos, dos quais ainda precisamos. Então, eu imagino que na prática, quando as pessoas começarem a ver suas economias entrando em recessão e parecer que a situação só vai piorar, elas vão olhar com desconfiança para a ideia de gastar mais dinheiro na Ucrânia para apoiar uma guerra fracassada, ou de os Estados Unidos fornecerem qualquer apoio para continuar uma guerra que na verdade está prejudicando sua própria economia e a economia do resto do mundo com o fechamento do Estreito de Hormuz. Então, suspeito que será a economia que levará as duas guerras ao fim. E é claro, o problema é que mesmo que consigamos chegar a soluções diplomáticas para as duas guerras, a defasagem do sistema é tal que as coisas vão piorar mesmo depois que ambas as guerras terminarem de vez, antes de melhorarem. Isso por causa dos danos causados ao sistema econômico e do fato de que o sistema energético mundial, especialmente o sistema do petróleo, levará meses para se recuperar. Eu ficaria surpreso se, caso aconteça o que acho que vai acontecer, conseguíssemos voltar a algo sequer próximo de uma situação parecida com a de antes das guerras em menos de um ano. E não me surpreenderia se isso só acontecesse no fim de 2027. A defasagem é considerável. E conheço pelo menos um comentarista, Art Berman, um geofísico americano que acompanho, que acha simplesmente que parte dos danos será permanente.
Então, acho que é isso que vai encerrar as duas guerras, provavelmente no ano que vem. Mas quando isso de fato encerrar as guerras, não vamos ficar numa situação que qualquer um de nós gostaria de ver. Bem, a Europa parece especialmente vulnerável, como você disse, porque todas as três regras da segurança energética são diversificar, diversificar, diversificar. Essa é a principal coisa. Os europeus não fizeram isso de verdade. E isso aparece na linguagem que usam quando celebram novas sanções contra a Rússia, dizendo que se desligaram de um fornecedor. Normalmente você quer ter mais fornecedores para mais uma vez ter diversificação. Mas em vez disso, eles estão reduzindo as opções, cortando os laços com a Rússia. E isso é considerado algo bom para a segurança energética, o que é bastante absurdo. Mas o que eu penso é que não estamos necessariamente no fim da escalada, em termos de quão ruins as coisas podem ficar. Porque começou com a destruição do Nord Stream. Os europeus meio que fizeram vista grossa, fingiram por um tempo que tinha sido a Rússia. Depois, é claro, vieram as sanções contra a Rússia, que isolaram ainda mais os europeus. Depois, é claro, os europeus também passaram a apoiar ataques à infraestrutura energética da Rússia, o que causa mais problemas para os mercados globais. Então temos a guerra contra o Irã, atingindo o Irã, é claro. Mas os países do Golfo também têm suas instalações de energia como alvo. Agora vemos acesso limitado no Mar Negro. Depois, é claro, o Estreito de Hormuz. Agora o Iêmen está até certo ponto bloqueando parcialmente o Mar Vermelho. E eu estava pensando quando vi aquelas imagens dramáticas da explosão em Essex, no Reino Unido. Não estou dizendo que a Rússia fez isso, mas isso me levou a pensar que se eu estivesse no Kremlin, esse é o tipo de alvo que eu atacaria. Porque há um consenso crescente em Moscou de que é bastante perigoso não retaliar, já que o colapso da dissuasão russa é considerado uma ameaça-chave, se não a principal, à segurança internacional neste momento. Ou seja, outros países deveriam temer as grandes potências. Não dá para simplesmente atacar a maior potência nuclear do mundo e não ter preocupação nenhuma. Em algum momento, sem dissuasão, só resta a guerra. Essencialmente, a inação está se tornando mais problemática ou mais perigosa do que a ação. Se a Rússia não puder mais ficar parada, sem fazer nada, enquanto a OTAN ataca, seria de se supor que em algum momento ela subiria algum degrau nessa escada de escalada. Não sei se seria uma sabotagem parecida, ou se seria simplesmente porque eu também atingindo o consulado de Nolithin em Slaviansk e Pinsk. Isso é... Acho que é um primeiro passo previsível, se você quer subir na escala da escalada, porque não é território soberano de um país da OTAN. Mas aí você ataca isso e sobe mais um pouco nessa escala, muito como a OTAN fez contra a Rússia. Mas a minha pergunta é, se chegarmos ao ponto em que, de forma encoberta ou aberta, os russos atingirem parte da infraestrutura energética da Europa, como isso poderia ser? Porque, bem, ela é menos resiliente do que a infraestrutura na Rússia. Ou seja, os europeus parecem muito mais vulneráveis. Sim, alguns alvos. Estou pensando no meu próprio país, a Noruega. É um país muito pequeno. Fornece muito gás para os britânicos e os alemães. De novo, isso não é uma defesa dessa ideia, só para os jornalistas não virem atrás de mim. Mas estou dizendo que estamos numa posição muito vulnerável. E é meio estranho estarmos dispostos a provocar nessa escala enorme. Sim, concordo. Acho que um dos problemas, Glenn, é que toda a estratégia ocidental, na verdade isso até enfeita demais uma palavra, porque acho que o Ocidente não tem uma estratégia, a não ser dobrar a aposta e torcer. E uma das esperanças é que os russos não respondam. Aliás, acho que eu disse antes que no cenário que desenvolvi da guerra que se aproxima contra a Rússia, eu disse que nesse momento o Ocidente está apostando que a Rússia não vai responder. Quer dizer, é realmente estarrecedor
quando se consideram as consequências. Acho que se eu tivesse na situação de Putin, na situação da Rússia, e fosse responder, eu faria isso. Eu tenderia a fazer isso, de forma aberta e não encoberta, porque de forma aberta isso de fato transmitiria a mensagem. E os russos disseram que não descartaram respostas contra os europeus em território europeu. E isso é um aviso explícito. E eu vi muito pouca discussão sobre isso. Mas é um aviso explícito aos europeus. E é algo a que deveríamos realmente prestar atenção. Agora, a forma como eu faria isso, se decidisse responder, e não foi assim que construí o cenário no Substack. Na verdade, no cenário eu presumi que os russos respondiam, e então chegávamos ao artigo 5. Mas acho que, se eu fosse Putin, a primeira coisa que faria seria telefonar para o presidente Trump e dizer: já tivemos o bastante. Vamos responder atacando essas áreas da Europa e destruindo essas instalações, a menos que haja um acordo inequívoco dos europeus para cessar esses ataques e parar de fornecer essas armas à Ucrânia. Eu ligaria então para Starmer, Macron e Merz e diria: vamos atacar as suas instalações de produção dessas armas. Usaremos mísseis balísticos convencionais e mísseis hipersônicos. Vocês não têm defesa contra eles. E a menos que tenhamos um acordo inequívoco de vocês de que não vão continuar com esses ataques. Agora, eu ficaria muito interessado em ver o que aconteceria. Mas é assim que eu faria, porque isso dá aos europeus a chance de recuar, em vez de simplesmente sofrer o ataque. Mas a questão desses ataques, e eu também fiz um artigo sobre defesa aérea, é que não temos defesa contra essas armas. Temos alguma defesa contra mísseis balísticos, mas não contra salvas de mísseis balísticos. E não temos defesa contra mísseis hipersônicos. Eu me lembro, foi em 2002, logo depois do 11 de setembro, Glenn. Eu estava no Departamento de Planejamento de Políticas do Ministério da Defesa britânico. E estávamos analisando as consequências de um ataque como o 11 de setembro e onde estavam as vulnerabilidades. Um desses pontos era a infraestrutura de energia. Por exemplo, concluímos que se houvesse uma grande explosão numa usina de gás natural, numa estação de recebimento ou numa unidade de produção, as consequências seriam subnucleares. O impacto seria enorme em termos dos explosivos liberados. E, de novo, isso é algo contra o qual não podemos fazer nada. E não são apenas as consequências do ataque. Veja lugares como Rotterdam ou Milford Haven, com refinarias enormes. Há também as consequências para o sistema de energia, porque o problema da infraestrutura energética, falando por uma longa e dura experiência, é que leva muito tempo para construir essa infraestrutura. Então, não dá simplesmente para ligá-la assim, de uma hora para outra. E surpresa, surpresa, uma das coisas de que você precisa para reconstruir a infraestrutura energética são commodities e diesel para fazer essa reconstrução. Então estamos falando de níveis de dano que na prática repercutiriam na economia futura até a próxima década. Então acho que é isso que eu faria. Agora, o que seria interessante, claro, é qual seria a resposta dos europeus. Se eu fosse o primeiro-ministro deste país, eu renunciaria, porque não conseguiria. Eu saberia que estaria assumindo um risco que não poderia mitigar adequadamente. E, quero dizer, a única coisa que se poderia dizer é que a única coisa que a Grã-Bretanha faria, ou a França, seria responder com armas nucleares. Mas isso é, essencialmente, um ato de suicídio nacional, na medida em que você estaria usando suas próprias armas nucleares contra a Rússia, que é o Estado com o maior arsenal nuclear do mundo. E esse é um cálculo importante para Putin, decidir se faria isso. Mas todo o risco envolvido nisso é tão profundo que é chocante não haver uma discussão sobre esses riscos entre o público europeu. Se você já fez alguma gestão de riscos, eu já fiz um pouco. Não posso dizer que gosto particularmente disso, porque não acho que, em geral, funcione. Mas os fatores críticos para entender o risco são: qual é a probabilidade de o risco se concretizar? E, em segundo lugar, qual é o impacto?
Ora, mesmo que a probabilidade de os russos responderem a nós seja de cerca de 10%, os impactos são profundos. Então, para mim, esse é um risco sobre o qual você realmente precisa pensar longa e cuidadosamente para ter certeza de que refletiu sobre ele por completo. Porque se analisássemos esses riscos até o fim, isso levaria a uma análise muito sóbria. Eu também acho que se vocês vão assumir esses riscos, e no momento estamos assumindo esses riscos sem conversar sobre isso com os povos europeus, então deveriam discutir isso com suas populações. Explicar a elas os riscos aos quais estão sendo expostas, para que possam ter uma conversa política sobre se é isso que elas querem. No momento não vejo nenhum sinal disso. Mas são esse tipo de conversa que deveríamos estar tendo publicamente em toda a Europa. A Europa seria vítima disso. E se quiserem olhar e ter uma noção de como a Europa poderia ficar no caso de uma guerra dessas, basta olhar para a Ucrânia. A infraestrutura energética da Ucrânia foi destruída cirurgicamente. Acho que o PIB ucraniano caiu cerca de 30%. Imagino que provavelmente seja mais do que isso quando realmente chegarmos ao fundo da questão. No momento, a Ucrânia é um estado falido. Ela só consegue sobreviver com a generosidade europeia. Então, pelo que vejo, se quiserem dar uma olhada, olhem para a Ucrânia e façam a si mesmos a pergunta: esse é um risco que estamos dispostos a aceitar para a Europa? E eu não acho que devamos aceitá-lo para a Europa. Acho que deveríamos realmente estar tendo essa conversa e pensando em um plano B. E o plano B, óbvio, é encontrar um caminho de volta à diplomacia. Sim, a guerra energética na Ucrânia é bastante devastadora. Os russos não só atacaram todas as grandes instalações de energia e agora os portos, como foram até as próprias postos de gasolina. Acho que a Ucrânia tem cerca de 7.000 postos de gasolina em todo o país, o que é muita coisa. Mas os russos estão se concentrando nos do leste, especialmente na região de Dnipropetrovsk. Quero dizer, isso é algo que acho que ainda não apareceu muito no radar do Ocidente, porque não chegou ao ponto de se tornar crítico. Mas eles estão essencialmente tirando de operação todos os postos de gasolina, um após o outro. Acho que isso vai se tornar um elemento totalmente novo, além da crise de efetivos e da falta de defesas aéreas. Acho que isso vai ser algo fundamental. Mas não estamos, sabe? Dê mais 1 ou 2 meses. Acho que isso vai virar uma grande questão, porque paralisa boa parte da logística. Mas continuo pensando que os historiadores do futuro devem olhar para este período, para os últimos 30 anos, com horror e espanto. Porque, sabe, depois da Guerra Fria, a grande estratégia abrangente da Rússia era se integrar ao Ocidente, ser apenas mais um país europeu. Eles abandonaram o império. Disseram não precisamos disso. Essencialmente apostaram todas as fichas no Ocidente. Esse era o único objetivo. E em toda a história, este provavelmente foi o melhor momento possível para os europeus ocidentais e os americanos encontrarem uma causa comum e uma arquitetura de segurança comum com os russos. Trazê-los para o nosso lado. E a resposta foi: não aceitamos um sim como resposta. Basicamente, rejeitamos isso e chegamos à conclusão de que, em vez disso, deveríamos construir uma Europa em torno da OTAN e da União Europeia. Ou seja, continuar com a política de blocos, mas todos na Europa deveriam fazer parte disso, exceto o maior país da Europa, a Rússia. E o que me surpreende é o seguinte: se tivesse sido simplesmente um erro de cálculo, se não tivéssemos previsto isso, seria uma coisa. Mas nos anos 1990, nossos líderes políticos, nossos líderes militares, os chefes de inteligência discutiram que isso provavelmente iria alienar os russos. Seria uma catástrofe. Em 2008, quando ofereceram à Ucrânia uma futura adesão, todo mundo sabia que isso certamente era uma linha vermelha. Isso seria muito problemático, e é por isso que houve tanta resistência. Mas sabe, de embaixadores a chefes da CIA, eles disseram sim, isso provavelmente provocaria uma guerra.
E nós fizemos isso, é simplesmente espantoso. Quero dizer, como chegamos até aqui? Eu sei que políticos podem sofrer pressão, eles buscam fazer concessões, mas nós sabemos como chegamos até aqui. E o fato de não haver disposição para dar esse passo atrás e repensar o que fizemos, e em vez disso, continuar por esse caminho. E como você disse, não há nem debates. Nós sabemos para onde isso está indo. Estamos aumentando nossos ataques contra a Rússia. Agora a Rússia terá de responder de alguma forma. Então nossos líderes estão nos levando à guerra com a maior potência nuclear do mundo, que apenas alguns anos antes tinha como objetivo principal se integrar a nós. E não há discussão, não há debate, nada. Qualquer dissidência é difamada como, sabe, putinismo ou qualquer uma dessas expressões infantis que eles usam. Quer dizer, é realmente inacreditável que isso sequer seja possível. E sabe, nós deveríamos ser as democracias liberais, as sociedades abertas, capazes de questionar ideias e corrigir o rumo se estivéssemos numa trajetória perigosa. Esta é uma trajetória muito perigosa e não há absolutamente nada. Mas eu queria perguntar, como você vê os objetivos aqui? Porque você mencionou que não está claro se de fato temos uma estratégia. Mas sabe, se tudo isso era para alcançar uma paz hegemônica por meio da expansão da OTAN, bem, agora a própria sobrevivência da OTAN pode ser questionada. Pode estar em jogo. Quer dizer, e ainda assim, não há discussão. Então, quais você vê como sendo os principais objetivos agora que cavamos esse grande buraco para nós mesmos, e ao que parece, não vamos parar de cavar? Acho que os principais objetivos do establishment político, eu costumava chamá-los de elite, mas percebi que elite meio que implica um desempenho de elite, e não fizemos nada disso. É o contrário. Então, o establishment político, eu acho que o objetivo deles é levar a Rússia à mesa de negociações e conseguir um acordo de paz. Mas é claro, eles fazem isso a partir de uma posição de fraqueza. E, de novo, acho que eles não entendem realmente como as cartas militares estão a favor da Rússia. Não estou dizendo que a Rússia não tenha problemas para lidar, em termos dos nossos ataques dentro da Rússia usando sistemas de armas ocidentais fornecidos aos ucranianos. Mas isso não vai afetar o campo de batalha. E a única coisa que isso está fazendo é não ter efeito algum sobre o provável curso e o provável desfecho da guerra. Mas, na verdade, está aumentando, como você disse, a probabilidade ou a possibilidade de um ataque à Europa. Acho que há vários fatores em jogo aqui. Acho que existe a arrogância que surgiu com o fim da Guerra Fria, com o fim da história, e com a ideia de que o sistema neoliberal ocidental é o sistema dominante e, portanto, deve ser o melhor sistema. Então há isso. Acho que existe uma agenda neoconservadora nos Estados Unidos e algo parecido em alguns lugares da Europa. Pelo que vejo, a Grã-Bretanha parece sofrer disso. Acho que também existe a questão dos blocos, o bloco da OTAN e o bloco europeu. Muitas vezes essas instituições passam a ter vida própria. E uma vez que têm poder, não gostam de abrir mão dele. E acho que estamos vendo isso nas duas instituições. A instituição que eu conheço melhor, embora eu saiba razoavelmente sobre as duas, é a OTAN. E acho que os europeus parecem não conseguir entender que, embora ela possa ter tido sucesso durante toda a Guerra Fria, depois da Guerra Fria, a OTAN tem sido uma instituição fracassada. E há uma questão em aberto sobre se ela foi bem sucedida em Kosovo. Eu, na verdade, estive na operação em Kosovo, no Mar Adriático. O que eu não percebia na época, mas hoje entendo muito bem, é que a justificativa legal internacional para nossas operações em Kosovo era extremamente duvidosa. E eu diria mais duvidosa do que o ataque da Rússia ao Donbass. Depois vem o Afeganistão, 20 anos lá. A OTAN esteve lá desde 2006. Portanto, foram mais de 15 anos, um fracasso de 20 anos no Afeganistão. E de novo eu sempre digo às pessoas, se vocês acham que a OTAN não conseguiu derrotar o Talibã, por que acham que ela conseguiria derrotar um adversário à altura com capacidade industrial e militar significativa?
E mais uma vez não vejo nenhuma evidência de que ela consiga derrotá-lo. Mas infelizmente, existe essa defasagem institucional. Então, quem quer continuar pressionando pela expansão, acha que isso tem a ver com civilizar os países do leste. E os países do leste, por sua vez, queriam se afastar. Eles querem mais equilíbrio, porque não gostaram do período na União Soviética. Então acham que a OTAN é a solução. Mas um dos problemas da OTAN é que ela se baseia numa premissa que, na minha opinião, agora está claramente errada. Ela se baseia na premissa da garantia da onipotência militar dos Estados Unidos. E acho que sabemos que isso já não é verdade. Não estou dizendo que os Estados Unidos não sejam uma força militar muito poderosa. São uma força militar extremamente poderosa, mas suas forças estão muito mais voltadas para o ar e o mar e menos para a terra. Não tem um exército grande em comparação com o tamanho do país. É algo em torno de 450 mil, talvez 170 mil. Somando os fuzileiros navais, dá cerca de... Acho que os fuzileiros navais somam, no total, cerca de 160 mil. Mas, na verdade, se você olhar o tamanho do exército russo, são 1,5 milhão. E isso sem as reservas, eu acho. Olhe o exército da China. 3 milhões. E você olha para alguns desses desfiles militares e é impossível não ficar impressionado com a organização militar de ambas as nações. E quando você olha para a Europa, não temos apenas forças que estão sofrendo como resultado de anos de subinvestimento. Também temos forças em que há, eu acho, uma falta de pessoas com o tipo certo de mentalidade para realmente ingressar nas forças armadas, vencer guerras e lutar por seus países. Há muito menos disposição para isso. Então acho que esse atraso institucional faz parte do problema. Acho também que é um problema filosófico. A OTAN foi construída em torno da ideia de dissuasão. Devemos dissuadir a Rússia de nos atacar. Mas eu sempre digo que isso, na verdade, não resultou em dissuasão, e sim em confrontação. Então fomos nos aproximando cada vez mais da Rússia de forma confrontacional e agora nos surpreendemos porque a Rússia reagiu. Outro fracasso óbvio no pensamento da OTAN é que ela não estava preparada quando os russos atacaram. Se sabíamos que a Rússia poderia atacar como consequência da nossa expansão, por que não estávamos preparados? Então, mais uma vez, essa é outra razão da digo que a OTAN é uma instituição decadente e, eu diria, fracassada. E acho que uma garantia da OTAN vale muito menos do que as pessoas pensam. Se você me perguntar se nos Estados Bálticos houvesse um país que decidisse reprimir sua minoria étnica russa e o fizesse e recebesse uma resposta da Rússia como resultado dessa repressão, e há evidências de que isso está acontecendo, se isso acontecesse, eu gostaria de derramar sangue britânico para apoiar esse Estado? Você gostaria de derramar sangue norueguês? Eu não gostaria, se fosse primeiro-ministro de qualquer um dos dois países. Então acho que há esse tipo de abordagem confrontacional, Fionnual. Acho que, de longe, a melhor coisa que poderíamos fazer, considerando que os Estados Unidos não são onipotentes e que a OTAN não deveria ser a pedra angular da nossa defesa, porque ela fracassou, seria pensar em alternativas. A que me vem à mente, as pessoas a desprezam, eu não, é a OSCE. E acho que a pista sobre a OSCE está na palavra cooperação. Ela inclui a Rússia como membro. E embora não tenha a capacidade militar que a OTAN tem, ainda que essa capacidade militar da OTAN seja muito, muito superestimada, ela reúne as pessoas certas, porque você tem os russos, os europeus e outros também envolvidos. Então é nessa direção que eu procuraria. É um salto bem grande para chegar lá. Mas, na verdade, uma coisa que eu consigo ver é que, se começássemos a pensar seriamente em dissolver a OTAN, então o número de benefícios para a paz e a segurança na Europa certamente ficaria claro. Quero dizer, se a OTAN for dissolvida, não há motivo para a Ucrânia querer aderir a ela.
Se a OTAN for dissolvida, podemos de fato começar a pensar em termos de cooperação na nossa relação com a Rússia e dimensionar nossas forças armadas de acordo com isso. Não dimensioná-las para operações ofensivas contra a Rússia, mas para a segurança de longo prazo. Quero dizer, no meu país eu estaria interessado na segurança dos meus mares, no meu acesso a matérias-primas. A segurança do meu espaço aéreo e, sabe, boas relações de cooperação com muitos outros países. Então é uma resposta longa para uma pergunta curta, mas acho que é assim que eu pensaria sobre isso. Parece-me que também há questões em aberto sobre a União Europeia. Mas desde que ela não se militarize, e isso seria um grande erro, acho que a União Europeia é menos importante. Eu, pessoalmente, acho que as duas instituições vão fracassar entre agora e o fim desta década, cada uma por razões estruturais diferentes. Não vou entediar vocês com minhas opiniões sobre a União Europeia, mas acho que as duas vão fracassar. E acho que provavelmente estaremos em melhor situação como resultado desses dois fracassos. Acho que a razão pela qual a OTAN funcionou melhor durante a Guerra Fria é que ela era, bem, de novo, não apenas uma aliança defensiva, mas uma potência de manutenção do status quo. E foi aí que a dissuasão funcionou. Ou seja, se você tomar a ação A ou B, nós vamos responder de forma clara. Então, como potência de status quo, você comunica isso claramente. Você contrapõe a dissuasão ao revisionismo do adversário. O que aconteceu depois da Guerra Fria foi que a OTAN se tornou revisionista, com sua expansão e com a condução dessas guerras agressivas. Quero dizer, você pode justificar como quiser a expansão e os ataques militares, mas não pode mais afirmar que a OTAN é uma potência de status quo. Ela está mudando a arquitetura de segurança. De novo, está tentando facilitar uma hegemonia coletiva. E você mencionou Kosovo. Sim, eu também estava no exército em 99. E não tinha nenhum papel de neguei. Eu não estava, de jeito nenhum. Mas eu estava apenas, como é que se diz, no serviço militar obrigatório, convocado, isso convocado. Mas o que achei fascinante nessa guerra foi que mais tarde argumentaram que sim, o ataque aos sérvios não era legal, mas era legítimo. E essencialmente separaram a legitimidade da legalidade. E aí, claro, surge a pergunta, bom, o que torna isso legítimo se não é legal? E a resposta era, os valores liberais democráticos. Se for para promover a democracia e defender os direitos humanos, então é legítimo, embora o direito internacional não dê respaldo a isso. A partir disso, porém, acho que muitas coisas nasceram. O Ocidente passou a ter a prerrogativa de fazer muitas coisas. Podemos interferir nos assuntos internos de outros países. Só nós, porque chamamos isso de promoção da democracia. Podemos atacar outros países. Chamamos isso de intervencionismo humanitário. Podemos promover mudança de regime. Podemos separar territórios de outros países. De repente, isso abre espaço para um sistema hegemônico que não é aceitável para mais ninguém. E acho que agora desfizemos boa parte do direito internacional. E como toda essa ordem hegemônica acabou, temos que nos perguntar qual deve ser o papel da OTAN agora. Porque sim, durante a Guerra Fria, ela servia para dissuadir, manter estável a política de blocos. Na era pós-Guerra Fria, ela podia tentar facilitar uma hegemonia coletiva. Seja lá o que se pense disso. Mas agora que saímos da era hegemônica, já não é um bom momento para a OTAN explicar como vai ter um papel construtivo daqui para frente. Enfim, você tem alguma consideração final? Não, eu não poderia concordar mais com você sobre essa questão da imposição de valores ocidentais, que nós presumimos serem os melhores valores. E acho que hoje em dia, me parece que o resto do mundo olha para nós e pensa, o que afinal está dando errado na Europa e nos Estados Unidos? E eles têm razão. Quem somos nós para dizer como as pessoas devem governar seus países? Quem somos nós para dizer quais países devem ser desmembrados e quais não? As pessoas falam em mudança de regime, mas querem dizer derrubada de governo. E acho que sua observação sobre lei e legitimidade é extremamente pertinente. Porque, na verdade,
Se você não está disposto a acatar o direito internacional, quem toma as decisões sobre legitimidade e por quê? E o que os qualifica para tomar decisões sobre legitimidade? Quer dizer, acho que causamos tantos danos ao abordar as coisas da maneira como temos feito que já passou da hora de nós no Ocidente pararmos de pensar no resto do mundo e começarmos a pensar nos danos que causamos. Por que temos agido dessa forma e como talvez queiramos mudar? De qualquer forma, vamos mudar por causa das consequências econômicas, que em grande parte se devem à maneira como temos operado. Mas espero que façamos isso de uma forma muito mais bem informada, de uma forma em que possamos realmente voltar ao direito internacional, imperfeito como ele é, porque ele é muito melhor do que nós acharmos que é nosso papel no mundo e nosso direito no mundo, interferir o quanto quisermos. Não sei. Acho que a história vai julgar mal o Ocidente desde o fim da Guerra Fria. E acho que já passou da hora de começarmos a pensar nisso e a pensar de outras maneiras. Empire por Baron Pollard, Norzayo per Nufu Glenn. Bem, com essas palavras sábias, vamos encerrar por aqui. Então, muito obrigado, Steve. Agradeço por você ter tirado um tempo para conversar. Sim, prazer. Continue com um bom trabalho, Glenn. Isso realmente importa.